Fala pessoal, beleza? Olha só, eu vou passar para vocês hoje aqui o funcionamento dessa unidade de sensores, ou seja, o mais conhecido aí como sensor MAP. Eu fiz um desenho aí, ficou até coincidindo aqui com a da foto e o componente original aqui, né? Mas enfim, por que me chamou a atenção de fazer exatamente o vídeo dessa unidade aqui, pessoal? Porque esse sensor MAP aqui, ele tem um sistema aqui bem especial, que eu quero entrar em pauta com vocês aqui, que é exatamente o aterramento desse sensor. Então, o aterramento dele é o que tem acontecido muita dor de cabeça aí nas oficinas. Por quê? Não é comum, pessoal, a unidade de comando eletrônico, que é a central aqui, ela informar na lâmpada de anomalia, que é no painel ali, que os três sensores estão com problema, ou seja, o sensor TP, que é o sensor ali de posição da borboleta, o sensor MAP, que é o da pressão de ar absoluto, né? E o sensor IAT, que é o do sensor da temperatura do ar. Ou seja, para mostrar em detalhe aqui, para quem não conhece, né? Tenho certeza que esse vídeo está sendo ajudado aí para alguns auxiliares aí das oficinas. Então eu vou mostrar com mais ponto definido aqui, tá? Esse aqui no caso é o sensor de pressão do ar. Ó, se você entrar em detalhe, ele tem um furinho, não vai perceber aqui, mas ele tem um furinho muito minúsculo aqui dentro. Esse furinho, ele tem que cuidar para ele não estar entupido, tá? Se ele estiver entupido, ele não vai fazer a precisão da pressão do ar que está entrando dentro do corpo de aceleração. Então, como que faz a limpeza desse aqui, pessoal? É um detalhe muito importante que vocês mesmos vão poder responder. Isso aqui leva em consideração que é o ouvido, tá bom? Então, ou seja, posso passar ar no meu ouvido? Não posso, tá? Então, um exemplo assim, vai comprometer, vai ter problemas consequentes aí. Então, no mesmo caso, vai ser esse sensor de pressão do ar aqui. Então, como que eu tenho que fazer a limpeza dele? Eu posso usar um limpa-contato para tirar a umidade e eu posso verificar com um cotonete também, fazer a retirada de impurezas ali para desobstruir, né? E fazer com que a pressão do ar atinge com mais precisão, beleza? Então, só entrando em detalhe, eu não posso passar ar aqui que eu posso comprometer totalmente o sistema do sensor, beleza? Isso daqui agora, o que é? Isso aqui é um sensor TP, ele vai informar exatamente a posição da borboleta conforme você tiver aceleração, tá? Então ele vai estar aqui em sensor em totalmente fechada, tem o parcialmente aberta, né? E o totalmente aberta. Então no caso, ele tem algumas voltagens aí que ele vai estar informando o sistema do módulo, que é a central, e através dessa voltagem informada aqui através da posição de aceleração que você tiver no momento, ele vai estar pegando algumas informações dos outros sensores e vai estar colocando o tempo de injeção para funcionar corretamente, beleza? E assim pegando todos o pós-queima, que seria o sensor de sonda lambda. Então ela vai estar informando se está tudo de ok, se está tudo em perfeitas condições aí de queima do combustível, beleza? Então, ou seja, isso aqui totalmente fechado, ela tem uma certa quantidade de voltagem aí, tá? Então, quando ela estiver totalmente fechada, que é o sensor, o TP, né, TPS, ela vai estar com 0,58, de 0,42 a 0,58 volts, totalmente fechada, tá bom? Quando ela estiver totalmente aberta, que você tiver aceleração até no talo ali, totalmente aberta, ela vai estar em torno de 4,40 volts, 4,46 e assim por diante, tá bom? Dentro desse parâmetro aí. Então esse aqui é o sensor de posição da borboleta. Ele que vai ter a precisão, ele vai saber as informações que você está acelerando através desse carinha aqui. E esse aqui, que eu ressalto, esse pinguelinho aqui, ó, ele é exatamente o sensor de temperatura do ar. Então todo o sistema de temperatura do ar que estiver entrando dentro do sistema aqui do corpo de aceleração, no momento exato da admissão, ele vai estar passando exatamente qual a temperatura que está juntamente com a pressão do ar e a posição da borboleta. Ela vai estar mandando para a central, ela vai estar calculando a quantidade de combustível e vai estar informando aí o tempo de injeção para que a queima, beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Isso daqui, a quantidade de temperatura, ela é variável, tá bom? Então isso aqui depende da quantidade de temperatura do ar que tiver a atmosfera, ele vai dar uma questão de medidas variável, beleza? Então assim, pessoal, se vem a dar uma falta no caso de aterramento pro sensor aqui, que seria essa unidade aqui de sensores, na falta de um aterramento,
A central vai informar que tem 3 sensores com problema, então vai cuspir o código no painel. Então, pessoal, não é normal a central informar no código de anomalia, que é a lâmpada ML que tem no painel, que está tendo 3 sensores do mesmo componente com defeito. Isso é muito raro acontecer, tá? Então, quando ele informa que exatamente tem um sensor TPS que está com problema, somente ele, então a unidade de sensores está tendo positivo e negativo. Positivo 5 volts e o aterramento, e está fazendo com que aquele sensor TPS, que é a posição de borboleta, esteja um código no painel indicando exatamente que é ele. Agora, quando está indicando exatamente a pressão do ar, que é o sensor MAP, então exatamente é um só código que vai aparecer. Se tiver cuspindo 3 códigos no painel, é exatamente o aterramento. Então, gente, não troca a unidade de sensor, verifica exatamente o negativo, tá bom? Como que funciona aqui? Ó, você visando aqui exatamente esse conector aqui da mesma posição que ele trabalha por pinagem, tá bom? Então, ou seja, isso daqui é o pino 1, a caneta aqui não está funcionando muito bem, pino 1, esse daqui é o pino 2, esse daqui é o pino 3, esse é o pino 4 e esse é o pino 5, certo? Então, exatamente assim. O que vocês têm que entender aqui? O que é o pino 1? Então, o pino 1, vocês vão perceber que é o fio azul com cinza. Então, eu vou colocar aqui azul com cinza, tá bom? Se você olhar no seu conector aí, vai estar exatamente assim. Na unidade da central, esse pino 1 aqui, ele vai ser o pino 20, tá? Então, ele vai sair daqui, o pino 1, que seria exatamente, se eu colocar o conector no lugar, vai vir aqui. Então, ele vai vir aqui e vai conectar aqui, no pino 20 da central, beleza? Então, o que é exatamente aqui esse pino 1? É o sensor do ar, tá? Então, o sensor do ar, beleza? Que é o sensor IAT. Agora, o que é o sensor 2? É o pino 2 aqui. O pino 2, ele vai ser exatamente a alimentação. Vou colocar aqui alimentação, tá? Alimentação. 5 volts, tá bom? Esses 5 volts aqui, pessoal, qual que vai ser a cor do fio? Ele vai ser aqui amarelo com vermelho, beleza? Então, seria o pino 2. E na unidade de comando eletrônico, qual que é a pinagem dele? Ele vai ser o pino 28, tá bom? Se você olhar lá no módulo do comando eletrônico, vai ser o pino 28. Então, ele vai sair daqui, vai vir aqui, tá bom? Ou seja, o que é o pino 3 agora? Para você avaliar aí, você vai ver que é um fio verde com branco. Então, verde com branco. Tá, e o que é isso aí? Ele é o sensor massa, tá? Então, ele é a massa. Não existe sensor massa, mas é a massa, tá bom? Que é o negativo. Que é o negativo do sistema, tá? Então, ele vai sair daqui e vai vir na unidade da central, que é o 30. Que é o pino 30 da central, tá bom? Outra coisa, o que é o 4 agora? Se você analisar o 4 aí, no seu conector aí, você vai perceber que é um fio amarelo. Amarelo, tá? Esse pino 4 aqui, ele é exatamente o TPS. TPS, que é o sensor aqui de posição da borboleta, tranquilo? E qual que vai ser a pinagem no módulo? Se você olhar no módulo lá, ele vai ser o pino 29. Então, ele sai daqui e vem o pino 29, tá bom? Se você olhar agora o pino 5 aí, na sua unidade, você vai ver que é um fio verde com amarelo. É um verde com amarelo. O que é esse verde com amarelo? É o sensor MAP. MAP. E se você olhar na unidade do módulo, ele é o pino 7 na unidade do módulo. Então, ele vai vir aqui, ó. Vai conectar na unidade do módulo, beleza? Então, não tem segredo. Por que eu digo não tem segredo? Se acusar esse sensor, esse e esse, você vai ver exatamente que está faltando um aterramento. Então, antes de você condenar esse sensor, você tem que verificar se tem 5 volts aí no pino 2 e se tem aí massa no pino 3. A partir daí, você vai, se tiver alimentação em negativo,
Então daí o problema é exatamente o sensor. Aí houve um caso extremo de queimar 3 sensores numa só pancada, tá bom? Então segue a dica aí, pessoal. Eu tenho certeza que tem ajudado muito esses vídeos aí que eu tô passando aí, né? Principalmente para os auxiliares aí. E eu sou muito grato aí. Tem alguns que têm hoje elogiado bastante aí a gente para incentivar, né? Não é fácil você fazer esses vídeos aqui. Tem uma série de fatores aí que você tem que preparar antes. Não é só meter a câmera aqui e começar a riscar o papel, beleza? Então quero que vocês façam um bom proveito com o vídeo aí, beleza?